Glória a Deus, boa noite, amados. Estamos aqui em duas plataformas, entrando aqui no Instagram também. Você que for chegando, ficando à vontade com a gente nessa live. Aleluia. Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Que honra poder estar aqui com você nessa noite, compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Hoje iremos falar sobre a fé em tempos difíceis, nesses tempos tão desafiador que nós estamos vivendo. E temos a honra de estar hoje recebendo também o pastor Fernando, mais conhecido o pastor Nandinho. E creio que vai ser muito edificante nessa noite para a gente, para você que está nos acompanhando, para você que vai acompanhar essa live também depois, no seu lar. Eu estou tentando conectar também no Instagram, só que eu estou tendo uma dificuldade, peço a compreensão dos irmãos aí. Já já vou estar chamando o pastor Fernando para a gente compartilhar sobre esse tema tão importante para esse tempo que nós estamos vivendo. Já vai aproveitando você que está aí no Facebook com a gente, já vai compartilhando, vai mandando aí nos seus grupos de WhatsApp, vai convidando seus familiares para estar com a gente, que eu creio que será um tempo muito abençoado para a gente aqui. Amém? Tamires chegando, graça e paz, irmã Márcia, Carlos e Cirlei, glória a Deus. Pastor Fernando já está acompanhando pelo Facebook. Pastor, faz um favor, entra pelo seu Instagram e tenta mandar o convite para mim, pelo Instagram da PIB, fazendo um favor. Eu estou tendo uma dificuldade aqui. Glória a Deus. Amados, está dando para me ouvir bem? Está dando para vocês me ouvirem bem aí? Manda um ok, fazendo um favor, se tiver tudo ok. Glória a Deus. José Carlos, Pablo, Maicon, Clodoaldo Assis. Pessoal, fica com a gente. Nós vamos compartilhar hoje uma palavra que fala sobre a nossa fé em tempos difíceis. E eu gostaria que você acompanhasse com a gente. O pastor Fernando vai estar aqui comigo. Vamos ter um tempo muito produtivo aqui. Eu creio que vai ser algo para alimentar também a sua fé nesse período tão desafiador que nós estamos vivendo. Eu mandei o convite para o pastor. Pastor Fernando. Glória a Deus. Tia Maria Santana. Paz do Senhor. Glória a Deus, pastor. Boa noite. Amado, só um minutinho que a gente está conectando em duas plataformas. A gente vai transmitir aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Peço a compreensão de vocês até a gente conseguir entrar aqui. Eu já estou aqui com o pastor no Instagram. Estamos tentando conectar aqui no Facebook. Pastor, está me ouvindo bem?
Eu mandei o convite pelo Facebook, tá aparecendo aí? Ah, sim, para mim tá conectando aqui agora. Apareceu conectando. Isso, no Facebook. Amados, vai compartilhando essa live aí no Facebook. Peço que vocês compartilhem. Vamos falar hoje sobre fé em tempos difíceis. Nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo, nós precisamos ter fé. Precisamos usar da nossa fé para edificar a nossa vida, edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Então, tanto você que está aí no Instagram, como você que está no Facebook também, eu peço que você compartilhe. Pastor, eu vou tentar mais uma vez. Aí, glória a Deus. Tá me ouvindo? Sim, tranquilo. O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tranquilo. Pessoal de casa está nos ouvindo, pessoal que está no Instagram, pessoal que está no Facebook. Mandou um ok para a gente. Irmã Mariel, boa noite, seja bem-vinda, paz do Senhor. Irmão Robson, a Thalita, Alencar, glória a Deus. Agora eu acho que está tudo ok, né, pastor? Ok, Amém. eu tô ouvindo bem, tá tranquilo. Glória a Deus. Que honra recebê-lo aqui, poder compartilhar um pouco a palavra do Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Principalmente nesse período que exige muito da nossa fé. Quando se fala da fé, a fé não é aquilo que nós vemos, mas é uma verdade que nós cremos. E para mim está chiando um pouquinho aqui, pastor. Está dando uma interferência, não sei se é o meu. Não, é o meu aqui, nós estamos só ajeitando aqui. Aí, mas já deu certo. Parou o chiado? Parou, ok. Beleza. Glória a Deus. Amados, fique com a gente até o final dessa live. Eu creio que você será abençoado, será edificado através da palavra do Senhor. Só alguns ajustes. É a primeira vez que eu faço em duas plataformas, então a gente está meio que, pelo menos eu aqui, estou correndo aqui de um lado do outro, mas vai dar certo. Pastor, fique à vontade para se apresentar. É uma honra tê-lo aqui nessa noite. Eu creio que esse tempo foi uma permissão do Senhor para edificação tanto das nossas vidas, como também da vida dos nossos irmãos, da PIB aqui de Suzanápolis, os amigos, familiares aqui de Suzanápolis, como também aí, a PIB aí da Esperança de Pereira Barreto, como os familiares e amigos do Senhor. Então, fique à vontade, o senhor se apresentar. Eu creio que todos já conhecem, mas queria que o senhor desse umas boas-vindas para o pessoal que está nos acompanhando. Sim. Meu nome é Fernando, eu sou pastor auxiliar lá na Igreja Batista da Esperança. Estamos lá com um grupo de intercessão, né? Já há 14 anos, desde 2006. Vamos fazer agora 15 anos do grupo de intercessão. E Deus tem derramado da graça dele sobre as nossas vidas. E, pastor, eu gostaria de colocar esse tempo diante do Senhor. Amém. Colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar a vida daqueles que estão nos ouvindo diante do Senhor, para que o Espírito Santo possa estar falando a cada coração. Aí, vamos fazer uma oração, colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor, nós queremos te exaltar nessa noite, te glorificar, agradecer por esse tempo, que seja um tempo de edificação, um tempo bom, um tempo também de responsabilidades, porque nós vamos tratar sobre assuntos que diz respeito à tua palavra. E nós temos temor e tremor quando nós falamos da tua palavra. Porque o Senhor é um Deus santo e nós não queremos de forma alguma falar nada que não seja na direção do Senhor. Por isso nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, pedir para o teu Espírito Santo para estar nos dando sabedoria e falando a cada coração. Colocamos esse tempo diante do Senhor, a minha vida, a vida do pastor Jean, cada ouvinte, cada casa, cada lar, cada família
Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um, Pai. Nós te louvamos nessa noite, te bendizemos, te exaltamos, queremos declarar para que os céus ouçam, para que a terra ouça, para que anjos ouçam, para que demônios ouçam, que o nosso Deus é o Senhor. Nós vamos glorificar apenas e tão somente o teu nome, e tudo que vamos falar aqui é para que o teu nome seja engrandecido, Pai. Obrigado, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, professor. Professor, Quando fica à nós vontade, falamos, cara. tá? Quando nós falamos sobre esse assunto fé, é algo bem interessante, porque eu estive pensando essa semana, né? Quando a gente conversou sobre fé em tempos difíceis, nós temos vivido assim um tempo bem delicado nos últimos dias, né? E o nosso emocional, ele está muito oscilante, porque às vezes nós, a semana passada mesmo, nós celebramos aniversário, algumas coisas boas na vida de alguns irmãos, e no mesmo dia nós perdemos alguns amigos, perdemos pessoas. Então, o emocional muito oscilante entre alegria e tristeza, né? Aquela palavra que diz, nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. E eu penso, nesses últimos dias, eu penso que só a fé para nos alicerçar, para nos fortalecer, para nos restaurar, para deixar as nossas vidas assim bem equilibradas, porque estamos em um tempo muito oscilante. E quando a gente falava sobre isso, eu pensava e eu até falei para o Senhor que a gente ia orar, né, para Deus confirmar nos nossos corações sobre isso. E algumas perguntas me vieram à mente, né? O que é fé? E é lógico que aquilo que a gente vai falar aqui é a fé segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, porque é a nossa regra de fé e prática, né? Muitas pessoas falam das suas fé em várias situações. E, assim, a gente quer deixar claro que nós vamos enfatizar a fé com base na palavra de Deus, com base daquilo que nós recebemos do Senhor, com base daquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Então, antes de falar o que é fé, eu quero só dar uma pincelada, pastor. Assim, fé não é um pensamento positivo. Antes de falar o que é, quero dar uma pincelada sobre o que não é. Fé não é pensamento positivo. Fé não é uma energia. A fé, segundo a palavra de Deus, que está escrita em Hebreus, é o firme fundamento, é uma estrutura das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Se estamos esperando alguma coisa que sabemos que vai acontecer, que estamos vendo, não está ligado ao nível de fé. Né? E o interessante é assim, um amigo me perguntou, pastor Fernando, mas será que eu tenho fé? E aí, é lógico que a gente sempre vai falar sobre a palavra de Deus, né? Romanos 12:3 diz que Deus, ele distribuiu uma medida de fé para cada um de nós. Então, não tem aquela pessoa que não tem fé. O interessante é descobrirmos onde e em quem está depositada a nossa fé. E Hebreus, no capítulo 12, verso 2, diz que para nós olharmos fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, a nossa fé, ela precisa estar alicerçada em Jesus. Eu digo isso porque eu lembro desde adolescente que no meu trabalho tem algumas pessoas que eles jogam naquelas loterias, sabe? E eles falavam para mim assim, nós vamos fazer uma fezinha. Né? Eu tenho fé que eu vou ganhar. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Então, tem muitas pessoas que têm fé em várias situações. Né? E aqui nós estamos querendo deixar bem claro assim, que a fé, segundo a palavra de Deus, que nós queremos deixar claro hoje, é a fé em Jesus. É a fé
em Deus, no Deus que pode todas as coisas, no Deus do impossível, aquilo que cabe a mim, Deus vai permitir que eu faça. Só um minutinho, amados do Face, caiu a live, vamos estar voltando. Amados, compartilhe essa live no Facebook. Creio que você tem algum amigo aí que precisa ouvir uma palavra de fé. Algo para edificação da sua casa, da sua família. Pastor, o senhor rejeitou, pareceu que o senhor rejeitou o convite. Tá me ouvindo, pastor? Amém, tudo ok aqui. Ok? Eu acho que caiu aqui no Facebook. Tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo, tudo ok. Tá. Se o pessoal estiver conseguindo ouvir aí, vocês dão um toque pra gente se tiver muda alguma coisa, tá? Mas continuando, a fé que nós queremos assim, comentar alguma coisa. Na verdade é um bate-papo, né? É a fé em Jesus, porque ele vai agir naquilo que nós não alcançamos. O possível cabe a nós. Aquilo que foge da nossa alçada, que passa do nosso limite, é ali onde entra o nosso nível de fé. Né? E é bem interessante isso, porque em tempos difíceis, como eu disse, o nosso emocional é muito oscilante, nós temos a tendência de nos esfriar da nossa fé. Quanto mais, ainda mais quando nós estamos em uma situação, em um ambiente onde tudo que nós olhamos à nossa volta não é favorável a alimentar a nossa fé. Essa semana eu estava vendo um estudo de um médico que ele falava assim que se nós ouvirmos por 1 hora notícias ruins, morte, pandemia, dor, tristeza, isso equivale a 5 horas de baixa imunidade. O senhor vê que até nessa situação influencia o nosso emocional e o nosso físico. 1 hora de notícias ruins significa 5 horas de baixa imunidade. Então, nessa situação, o que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir aquilo que vai alimentar a minha fé. A palavra do Senhor diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nós precisamos alimentar a nossa fé através da palavra de Deus. Precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Amém, pastor. Estou ajeitando aqui. Sim, Caiu sim. aqui meu celular. Mas tudo bem. Tá me ouvindo, pastor? Sim, ok. É interessante também que às vezes a gente ouve muitas pessoas com dúvida em questão ao que é fé, e às vezes elas baseiam a fé em questão da sua vida. Se está tudo indo bem, elas acham que elas têm uma fé sobrenatural. E se passam por alguma dificuldade, né, passam por um momento mal na vida, elas já acham que é falta de fé, já acham que é alguma coisa que está errada, que, né, nossa, acho que eu estou com pouca fé, eu acho que isso, acho que é minha fé, que não sei o quê. Então, baseia a fé na condição que você está vivendo, né? Na condição do ser humano. E, na verdade, A também situação não de é vida, isso. né? Na situação da vida que ela está vivendo. Né? Se a gente fosse olhar por esse lado a fé, Jó, então, não teve fé nenhuma. Né? Por todas as circunstâncias que ele viveu. Então, ele foi alguém que não tem referência como fé. E, na verdade, não é esse embasamento que a Bíblia nos ensina. Independente se a gente está num momento bom, ou num momento de dificuldade, de grande tribulação na nossa vida, isso não condiz com a fé que nós temos, né? E Sim. é um dos maiores questionamentos que às vezes as pessoas fazem, até trazem até nós. Nossa, pastor, será que está me faltando fé? Né? Olha a situação que a minha família está, olha a situação que eu estou vivendo.
será que realmente eu tenho fé mesmo ou não? Então, na verdade, não é isso, né? Não é isso que é a fé. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, o senhor já até falou o versículo aí, mas 2 Coríntios também fala, 2 Coríntios 5, 7, fala assim que porque nós vivemos por fé e não por vista. Não é por aquilo que nós estamos vendo, né? Mas é por fé. Porque embora se a gente viver por aquilo que nós estamos vendo, ainda mais num tempo desafiador que nós estamos falando hoje, né? Fé em tempos difíceis, você só vai ver dificuldade. Você só vai ver a tribulação, seja qual área que você talvez está enfrentando a dificuldade ou enfrenta, você com seus olhos você só vai conseguir enxergar isso, né? A sua realidade. Mas a fé, ela está pautada na verdade, não é na sua realidade, é na verdade. E essa verdade, ela vem de Jesus. Essa verdade é a palavra de Deus, é aquilo que ele já declarou sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? E não sobre a realidade que nós estamos vivendo. Então, a fé não é aquilo que nós vemos, né? Mas é algo que vai além disso, vai muito além disso. Está numa dimensão aí muito mais, uma dimensão sobrenatural, né? Sim. E é tão interessante isso que o senhor está falando, que, veja só, às vezes as pessoas, assim, eu falo porque eu sou questionado a respeito disso, né? As pessoas falam que tem fé, mas uma fé estática. E a Bíblia não nos ensina uma fé estática, né? Eu quero até ler um texto aqui de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo de número 2, deixar esse texto aqui. Tiago, no capítulo 2, a partir do verso de número 18, fala algo interessante. Tiago fala assim: alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem sensato, que a fé sem as obras é inútil? Olha o 22. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou seja, a fé, ela não está apenas no campo do sentimento. A fé, ela precisa ser acompanhada da minha atitude. Eu posso ter fé em algo, mas se eu não tiver atitude, ela vai ser simplesmente um sentimento. Tem muitas pessoas que dizem que têm fé, mas elas não têm uma atitude, elas não têm uma ação, principalmente em direção a Deus, em buscar a presença de Deus. A fé, ela precisa ser acompanhada de obras. E quando nós temos essas atitudes, é onde Deus entra e ele começa a trabalhar nas nossas atitudes, os resultados vêm, e aí a fé, através dessas obras, dessas atitudes, é aperfeiçoada. A nossa fé, ela pode crescer, né? Ela não é estática, não é porque Deus deu uma medida de fé para cada um que vai continuar só aquilo ali. A fé, ela pode ser desenvolvida. Jesus mesmo falou isso lá no Evangelho de Mateus. Se tiverdes fé como do tamanho do grão de uma mostarda, dirás para esse monte, lança-te ao mar, e ele vai obedecer. Né? Hoje não, mas na época, a mostarda, o grão de mostarda, né, que não era uma hortaliça, era uma árvore para os judeus, era a menor semente que tinha. Hoje já é comprovado, né, por alguns biólogos aí, engenheiros agrônomos, que a semente de morango é menor que a semente de mostarda. Mas para o judeu, na época, a semente de mostarda era a menor que tinha. E se tornava uma árvore tremenda. Ou seja, ela foi sendo desenvolvida, ela foi crescendo. Deus nos dá uma medida de fé, mas eu preciso exercitar, eu preciso desenvolver essa fé para que ela possa crescer até chegar em um patamar que eu vou descansar debaixo dessa fé. O grande detalhe é que às vezes nós nos acomodamos. Como o senhor disse, fé em tempos difíceis. As dificuldades vêm e sorrateiramente as dificuldades vão abafando essa semente da fé no nosso coração. Nós começamos a olhar ao nosso redor, começamos a ver os problemas e achamos que os problemas são maiores do que a nossa fé, que os problemas são maiores do que as soluções. E sorrateiramente nós vamos entrando em uma apostasia.
em um esfriamento e acabamos deixando que a nossa fé seja sufocada. Por isso que, para eu alimentar a minha fé, o texto de Romanos 10, carta de Paulo aos Romanos 10, é muito claro. A fé vem pelo ouvir. Eu preciso estar ouvindo a palavra para que essa fé esteja sendo desenvolvida, ela venha crescer na minha vida, para chegar em um patamar onde eu não precise mais ficar me alimentando de leitinho, colocando Deus à prova, fazendo provas com Deus, né? Fazendo testes com Deus, como se Ele não fosse Senhor e sabedor de todas as coisas. Né? Às vezes nós estamos depositando mais a nossa confiança, a nossa fé em nós mesmos do que em Deus. Alguns chegam a depositar a fé e a confiança em pessoas. Né? Às vezes as pessoas, eu não sei se o senhor passa por isso, mas às vezes eu já passei por isso, às vezes as pessoas confiam mais na oração do pastor do que na sua própria oração. Ela tem fé mais na oração do pastor do que na oração dela mesma. E aí eu chamo a atenção para um detalhe e para a gente estar bem vigilante, porque Jesus, em primeiro lugar, ele falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O segundo passo, ele falou assim: vinde após mim. Primeiro, vinde a mim, vinde após mim. Chegou um determinado momento que ele falou assim: agora vai, ide e pregar o evangelho a toda criatura. É uma desenvoltura. E isso que nós, como líderes, precisamos fazer com as pessoas. Chamá-las, acolhê-las, discipulá-las e liberá-las. Elas precisam entender que a oração delas também toca o sentimento e o coração de Deus. Que a fé delas também pode sim ser desenvolvida no patamar do líder, do pastor, daquela pessoa que está ali à frente do trabalho. Às vezes muitas pessoas depositam mais a sua fé no líder, no pastor, na sua força, no seu dinheiro, nos seus bens, do que em Jesus. Talvez, e aqui não é um julgamento, né? Aqui é só para a gente, é questão da gente entender, abrir a nossa mente. Talvez essas pessoas não foram ensinadas. Talvez essas pessoas se acostumaram naquele lugar ali de pedinte, né? Acha que talvez um sentimento, uma síndrome de ser menosprezada, né? Talvez se sentem fracas e acha que a sua oração não vai ter efeito. E é muito pelo contrário, né? A Bíblia fala assim que o coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então, aquela pessoa que acha que a fé dela não é uma fé grande, se ela abrir a boca, eu tenho certeza que Deus ele vai ouvir a oração daquela pessoa. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa aprender a não apenas depender daqueles que estão ao redor dela. Em um primeiro passo, em um acolhimento, tudo bem. Mas a partir do momento que ela começou a aprender, eu preciso desenvolver isso nela para liberá-la. Para ela não ficar só ali debaixo das minhas asas. Ela precisa ter maturidade. Se o meu filho, que tem 13 anos, pastor, eu chegar aqui na minha casa, meu filho tem 13 anos, se eu chegar aqui na minha casa e eu encontrar ele engatinhando aqui com fralda, e chegar algum amigo meu, o amigo vai olhar e vai falar assim, tem alguma coisa errada com esse menino. Por quê? Porque engatinhar, andar com fralda, é enquanto bebê. Com 13 anos, ele já precisa ter alguma autonomia, alguma independência. Com 20 anos, mais independência. As pessoas que se achegam a nós, nós precisamos desenvolver isso nelas. O início, vamos orar juntos, vamos clamar juntos, vamos ministrar a palavra juntos, vamos discipular, mas sempre gradativamente, crescendo, para que essas pessoas tenham também a possibilidade e o entendimento de que elas também podem se achegar a Deus. Como diz em Hebreus, o novo e vivo caminho está aberto, o véu do templo se rasgou, todos temos acesso. E muitas pessoas estão no átrio porque se acostumaram ali a alguém orar por elas. Às vezes, sem entendimento, elas estão vivendo a lei, esperando que o sacerdote entre na presença de Deus em favor delas, quando elas têm a liberdade de entrar na presença de Deus. Isso, quando eu alimento essas pessoas, quando eu oriento, quando eu desperto a fé, e eu ajudo essas pessoas a aperfeiçoar, como diz aqui no texto de
na carta de Tiago, a aperfeiçoar essa fé, vai chegar um momento que essa pessoa ela vai se locomover sozinha, ela vai andar sozinha. Por quê? Porque ela atingiu a maturidade. Eu acho que às vezes algumas pessoas estão parando nesse ponto. É uma realidade mesmo, pastor. E aí, quando vem a tribulação, a dificuldade, né? Que é a fé em tempos difíceis, aí eles acabam ficando perdidos. Muitas dessas pessoas que baseiam a sua fé em alguém, em uma pessoa, em um líder, né? Ou em alguma coisa que não seja Jesus. E aí, no período da dificuldade, dificilmente ela vai suportar isso. Ela vai saber, talvez, ela não vai conseguir, na verdade, enxergar uma solução para aquilo que ela está vivendo. Ela vai só viver a realidade dela e vai ter dificuldade de viver a verdade que está dentro dela. Que Cristo quer levar ela a desfrutar com essa dificuldade que talvez ela está passando. E uma das causas também, por falta desse entendimento, de achar que é por alguém, que é através de alguém, não de Jesus, é a questão do medo. Quantas pessoas que têm medo hoje? Que a Bíblia vai falar bem claro para nós lançar fora o medo. E num período de dificuldade, as pessoas às vezes estão com medo, estão se escondendo, estão procurando refúgios em outros lugares, a não ser basear sua fé em Jesus, crendo que vai solucionar algo, Deus vai fazer. Porque se a nossa fé está totalmente nele, ele pode fazer o milagre, ele pode restaurar, ele pode fazer nova todas as coisas, porque essa é a verdade que está sendo liberada através da palavra do Senhor sobre a nossa vida. E não aquilo que a realidade que nós estamos vivendo está declarando. A gente vê, pelo tempo que nós estamos vivendo, vários decretos, através dos governos, através de várias pessoas, e às vezes isso traz medo para dentro do coração das pessoas, ao ponto delas deixarem a verdade para viver a realidade. Não que a realidade não seja uma realidade, em fato, mas nós caminhamos com a verdade, há uma verdade sobre a nossa vida. E se a nossa fé está baseada nessa verdade, nós precisamos entender que temos que lançar fora o medo, para nós vivermos verdadeiramente essa verdade. Em quase, não sei se todos, eu não tive essa concepção ainda, mas na maioria deles, dos milagres que a Bíblia ela vai mostrar através de Jesus, Jesus ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé é grande e por isso seja feito assim, segundo a sua vontade. Então, tudo que Jesus ele faz como milagre, cura, em tudo aquilo que ele fez aqui na sua trajetória na Terra, quando nós lemos na palavra do Senhor, a fé ela está no meio ali. Deus ele mostra que a fé daquela pessoa foi a causa tal de ter tocado no coração dele, e é justamente igual o Senhor falou, não foi através de um sacerdote, não foi através de alguém, não foi através de um bem, mas foi através dela mesma. E essa fé, ela é desenvolvida dentro de nós. Igual o Senhor falou também, muito interessante, é que a fé sem obra, ela é morta. E como a gente vai aumentar a nossa fé, como nós vamos entender mais profundamente sobre a fé se a gente ficar parado. Se a gente pegar o medo como um refúgio para a gente e ficar paralisado, e não ter uma ação, não, eu creio que se eu tocar em Jesus, eu creio que se eu clamar, eu creio que se eu tomar a direção que Ele está pedindo para mim tomar no meu casamento, no meu relacionamento, na minha área financeira, porque não basta apenas a gente ter fé que a gente vai ganhar aí, para quem está desempregado talvez, eu quero ganhar 2, 3 mil reais e ficar parado. Não, eu tenho fé, Deus vai fazer isso por mim. E você não ir entregar um currículo, não ir atrás de um trabalho, não ir procurar uma solução para isso, Deus ele pode abrir a porta para você, mas você também tem que ir e entrar nela. Tem a tua parte, como também tem a parte do Senhor. O senhor falou algo aí que eu acho interessante. A semana passada eu falava sobre isso na nossa reunião. Em determinado momento, Jesus entra em uma casa e essa casa, onde Jesus estava, tinha multidão, né? Então ele entra numa casa e a multidão cercou a casa, não tinha como entrar na casa. E aí alguns amigos pegaram uma pessoa lá, eles subiram no telhado, destelharam a casa e desceram. Eu não sei como que os caras fizeram isso. Se amarraram numa corda, se enrolaram num lençol, não sei como que eles fizeram isso, mas eles desceram o paralítico exatamente onde Jesus estava. E a Bíblia fala assim, ela é bem clara que a Bíblia fala assim, Jesus vendo a fé deles. De quem? Dos caras que levaram um amigo.
Ou seja, eles tinham fé que Jesus poderia curar aquele amigo, poderia curar aquele doente, aquele moribundo ali. Mas eles tiveram uma atitude, eles tiveram obras. Eles pensaram, não, vamos subir esse camarada pelo telhado, vamos descer lá aos pés de Jesus, né? E aquilo chamou a atenção de Jesus. Se tem algo que chama a atenção de Jesus, é a fé. A gente tem vários exemplos na Bíblia, desde a mulher do fluxo de sangue, enfim, uma série de milagres que Jesus fez, que a gente vê assim, o que chama a atenção de Jesus é a fé. Né? E eu penso assim, segunda-feira eu falava sobre isso, Jesus está nos chamando, pastor Jean, nesses últimos dias, a gente não quer trazer um pensamento fechado aqui, né? Porque a palavra de Deus ela é muito ampla, mas eu vejo alguns sinais e eu sinto no meu coração que Jesus ele está nos chamando ultimamente para um relacionamento profundo com Ele. Né? Tem um texto na Bíblia que fala assim, que nos últimos dias haveria fome sobre a terra, não de pão, não sede de água, mas fome da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Hoje, nós temos muitas pessoas que nos procuram pedindo oração, pedindo um apoio. A fome começou a despertar no coração das pessoas, a fome pela presença de Deus. Né? E o que Jesus espera de nós que já conhecemos? Eu posso falar por mim, né? Nós que estamos à frente de um trabalho, que somos pastores. Ele quer um relacionamento íntimo, mais profundo, e isso vai desenvolver muito mais a minha fé. Eu falava sobre aquela pescaria que Jesus chega, Pedro não tinha pescado nada, Jesus chega, pega o barco de Pedro, entra na água, começa a ensinar e fala para Pedro, Pedro, vamos para águas mais profundas. E lá ele manda Pedro jogar as redes, Pedro lança as redes, pegou tanto peixe que ele não conseguia, estava rompendo as redes, teve que chamar os amigos. Aonde que aconteceu isso? Em águas profundas, num relacionamento mais profundo, em uma intimidade mais profunda. Era isso que Jesus estava querendo ensinar ali. Então eu penso que hoje Jesus está nos chamando, quem está à frente, a Bíblia fala assim que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Nós vamos ser cobrados, né, por aquilo que Deus tem mostrado. Agora nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus, águas profundas, para quê? Para que essa intimidade possa refletir na vida das pessoas ao ponto de ajudá-las a desenvolver a sua fé. Não é porque são melhores, não é porque são os bons, não é porque são santarrões, não é porque não tem pecado, não é nada disso. É tudo baseado na graça e na misericórdia de Deus. E quando Ele derrama essa graça sobre nós, na verdade, não é privilégio, é mais responsabilidade, porque Ele pode confiar em nós de que nós vamos compartilhar isso com pessoas que estão precisando. É esse despertamento, é esse acordar que a igreja precisa ter nos dias de hoje. Porque por muitos anos, no começo dos anos 2000, o senhor é novo ainda, né? Eu posso falar com mais propriedade. Dos anos 2000, no começo dos anos 2000, nós tivemos um derramar muito grande do Espírito Santo sobre a igreja, pastor. Foi uma coisa tremenda. Como a gente diz no meio cristão, né? Nós bebemos muito do vinho novo do Espírito Santo. Só que o que aconteceu? Nós bebemos muito, mas ficou para nós. Você entendeu? Não, ficou nas quatro paredes. O meu vizinho, que estava passando fome, eu não sabia nem o nome dele. Eu estava bebendo do Espírito Santo, eu estava me enchendo de Deus, mas eu não conhecia meu vizinho. O vizinho da frente que tinha dificuldade no casamento, alguma coisa, eu nem sabia quem era a esposa, eu não sabia quem eram os filhos que estavam nas drogas. Por quê? Porque eu estava me preocupado em estar dentro das quatro paredes, me enchendo da presença de Deus. E eu penso que nesses últimos dias, o que Deus está fazendo? Ele está trabalhando de uma forma diferente. Ele está lacrando os odres. Ele quer derramar de novo, porque nós sabemos que existe uma promessa de que antes da vinda de Jesus, nós experimentaríamos o último avivamento sobre a face da terra, o último derramar do Espírito Santo. Mas eu penso que Deus está nos despertando para essa profundidade de relacionamento com Ele, mas com o objetivo de preparar o odre, porque senão nós vamos desprezar novamente aquilo que vai ser derramado.
nosso coração não vai estar preparado para receber. Eu penso que Deus está nos preparando, Ele está nos dando uma oportunidade para que esse odre seja renovado, que nós fechemos as brechas, que nós tiremos, né? O odre era um processo de descarneamento, de colocar no sol, de colocar na fumaça, aquela coisa toda. Eu acho que Deus está fazendo isso conosco. Para quê? Para que nós venhamos reter e não perder aquilo que Ele vai derramar. Reter para quê? Porque nós somos bons? Não, porque vai ter muita gente que vai precisar. E essa generosidade precisa encher o nosso coração. Né? Deus não derrama sobre a minha vida porque eu sou bom. Deus não me prospera porque eu sou bom. Deus não me dá o amor dele. Deus não me enche porque eu sou bom. Deus me enche, me dá, me prospera, me ama, porque Ele acredita que eu vou compartilhar. E é isso que a igreja, às vezes, não conseguiu entender. E eu falo igreja, eu estou falando de mim, porque eu sou a igreja, né? Eu acho que isso eu não consegui entender. E nesses últimos dias, Deus está nos despertando para isso. Ele quer manifestar, mas se Ele olhar para mim, eu gosto de uma pergunta que a gente fala assim, se você fosse Deus, você confiaria em derramar do amor dele sobre a sua vida? Se você fosse Deus, você confiaria em revelar os segredos dele para o seu coração? Né? Será que eu seria um bom receptor daquilo que Deus tem? Será que eu sou? Ou será que eu preciso mergulhar mais na presença dele para ele ministrar isso, acreditando que eu não vou reter para mim, que eu não vou ser egocêntrico, que eu não vou ser ambicioso, que eu não vou ficar só para mim, mas que eu vou compartilhar, que eu vou distribuir para aqueles que estão ao meu redor. Nesses últimos tempos, nós não podemos ter a hombridade de falar o seguinte, eu penso muito nisso. Tem muitas pessoas que perguntam algumas coisas. Pastor, o que o senhor acha dessa pandemia? O que o senhor acha que está acontecendo e tal? Eu não posso ter a vergonha ou o constrangimento de falar, não sei. Eu não sei. Pastor, o que Deus está querendo? Não sei. Porque, às vezes, a gente quer ter resposta para tudo. A gente quer ter uma palavra para tudo, a gente quer ter uma direção para tudo, mas vai ter momento que nós vamos ter que falar, eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque eu não mergulhei o suficiente ainda no coração de Deus para desvendar os segredos que Ele tem para revelar para mim. Eu preciso ter essa hombridade, mas não como orgulho, mas para eu despertar e falar, eu preciso sair desse lugar. Eu estou muito estático, eu preciso mergulhar mais. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso ouvir a voz dele, como Moisés ouvia e sabia a direção para onde ir. E quando nós entrarmos neste lugar, Deus vai ter prazer em manifestar a glória dele sobre as nossas vidas. Porque o texto da Bíblia fala é muito claro. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. O texto é muito claro. Ele quer revelar. Mas tem algum ouvido que quer ouvir? Tem algum ouvido preparado para ouvir? Eu acho que nós precisamos entrar neste lugar. Esse é um lugar de fé. Eu acredito assim. Esse é um lugar de fé. Esse é um lugar de maturidade de fé. É porque é muito mais do que você... É um relacionamento, né, com a igreja dele. É um relacionamento verdadeiro. Né? Porque não tem como você falar que tem fé em alguma coisa que você não conhece, nem sabe. Então, se você não tiver um relacionamento com ele, não saber, não estar disposto a mergulhar nessas águas profundas, para entender o propósito dele, a gente faz como o senhor falou, a gente retém para nós. E é por isso que muitas vezes a gente, né, passa e até vive algumas dificuldades nessa área quando trata assim. Uma delas é até a igreja. Se a gente for olhar para a igreja no tempo que nós estamos vivendo hoje, por falta talvez... eu trago até para a gente mesmo, como liderança, se a gente não instruir o povo para que eles possam entender que essa fé não está baseada em nós, em um pastor, em uma autoridade, para fazer com que eles tenham esse relacionamento verdadeiro com o Senhor, a gente chega na situação que a gente chegou hoje. Né? Não tem ninguém que se posiciona muitas vezes, e os que se posicionam são poucos. E nós estamos num momento onde as pessoas mais precisam entender sobre a fé e viver essa fé do sobrenatural, que está em Jesus Cristo. Né? É um tempo, eu acredito que aí também é a mesma coisa, o senhor deve estar vivendo, é o tempo que as pessoas mais procuram a gente para esclarecer essas dúvidas e para entender sobre o amor de Jesus. E às vezes nós já tivemos tantas oportunidades de fazer isso, e por falta dessa maturidade que a profundidade revela a nós
nós talvez pegamos só para nós, igual o senhor falou, né? Nós retemos Sim. muitas coisas em vez de compartilhar. E aquele texto Isso. engraçado que o senhor falou, eu tinha até marcado aqui para compartilhar ele, daqueles 4 amigos, está lá em Mateus 9:2. Marcos também vai falar sobre ele, se eu não me engano, também Lucas, né? Com certeza eles já conheciam a Jesus, com certeza eles já estavam bem, talvez tinha suas dificuldades, sim, a Bíblia não relata isso, né? Mas para eles pegarem um amigo, e principalmente um paralítico, não é algo fácil de fazer, né? Não desmerecendo a paralisia deles, a paralisia, na verdade, dele, né? Daquele paralítico, mas toda a estrutura que eles teve ali que pensar para pegar, para levar essa pessoa até Jesus, por fé, crendo que o milagre iria acontecer. Então, assim, dá trabalho, se for olhar bem. Sim, E muitas vezes a sim, igreja não quer se envolver em áreas que vai dar trabalho para ela. Às vezes ela quer, eu tenho fé para mim, eu creio que isso vai passar, que vai ficar assim, e ela se recua, fica no mundinho dela, e na verdade isso não é o verdadeiro evangelho. A gente tem que ativar também isso nas pessoas, compartilhar isso com as pessoas. Talvez o ativar não é a colocação certa de se dizer, mas eu creio que todos me entendem essa colocação. desenvolver, né? Isso, Desenvolver. desenvolver isso, né? Porque senão ela vai ficar só, não, o Jean me pegou, me levou até Jesus, então quando eu precisar eu vou buscar o Jean de novo, ele vai me pegar, vai me levar de novo. Não, né? Jesus, ele quer curar a paralisia da igreja. Aqui é uma menção da igreja com as pessoas que estão lá fora. E espiritualmente falando, a igreja muitas vezes está paralítica. O mundo está paralítico. E se a igreja está paralítica, como ela vai pegar o mundo, vai levar até Jesus para ativar essa fé, para trazer essa cura, para que elas possam também compartilhar desse amor? Né? Esses Sim. 4 amigos é a menção nós hoje, a igreja, que precisamos ir nas pessoas que estão sem fé, que estão com medo, que estão paralisadas. As pessoas estão paralisadas, né? E somente esse encontro na profundidade com Jesus que vai levar elas a entenderem, a serem curadas. E é tão interessante essa passagem, pastor. Eu não ia entrar nesse assunto, mas o senhor me leva a falar sobre isso, que, na verdade, a primeira coisa que Jesus faz na vida daquele paralítico não foi curar ele. Não sei se o senhor atentou a esse detalhe. Perdoados estão os seus pecados. Ele fala assim, na minha tradução está assim, filho. A primeira palavra que ele direciona aquele paralítico é filho, que é a falta da paternidade que as pessoas não têm. Elas não têm uma paternidade em Deus, porque falta paternidade na terra. Então, talvez a paternidade que aquele paralítico tinha recebido de alguém estava atrapalhando dele de se conectar com Deus, de ver Deus como um pai. E nós precisamos, nesses dias desafiadores, ver e entender que Deus é um pai, né? Que Deus é pai. Depois ele vai direcionar assim para ele, tem de bom ânimo. Porque, igual nós já falamos aqui, se a gente não tiver ânimo, se a gente não arregaçar a manga da camisa e ir para cima, falar, não, eu preciso fazer a minha parte. Não basta apenas ter fé, mas eu preciso exercitar as minhas obras, eu preciso fazer algo, as coisas não vão acontecer. Então ele vai direcionar o paralítico. Perdão, pastor? Ele vai direcionar o paralítico assim, tem de bom ânimo. E depois ele entra na questão que o senhor falou, seus pecados estão perdoados. Que é a questão de perdoar pecados. Depois ele vai curar o paralítico e o paralítico pega o seu leito e sai. Perdoa o pecado e cura o paralítico num sábado, que era para colocar os religiosos em parafuso. Em parafuso mesmo. Então, assim... O senhor falava sobre crescimento, é aquele texto da Bíblia, né? Crescer e conhecer e prosseguir em conhecer. Eu apresentei para Jesus, amém, glória a Deus. A pessoa foi salva? Foi. Mas ela não foi arrebatada. Ela continua aqui na terra. Ela tem uma caminhada, tem um processo, é processual. Ela precisa prosseguir agora em conhecer. Talvez ela foi apresentada, mas ela não conhece na profundidade, né? Profundidade. E aí ela prossegue, mas sempre nessa ponte, né? Entre o homem e Deus. E na verdade ela tem um livre acesso já direto a ele. E aí, sim, quando esse homem sai, aí ela enfrenta uma dificuldade. Às vezes está pautado no familiar, no marido, na esposa, no líder. E aí, talvez, esse vínculo ele é não quebrado, mas talvez possa ter um distanciamento.
Aí a pessoa fica sem rumo, porque na verdade a fé Perdido. dela não estava onde verdadeiramente deveria estar. Essa semana, eu pensava sobre isso também. Na verdade, a semana passada, né? E depois eu comecei a analisar na vida da igreja. São 2000 anos de igreja. E eu gosto da Bíblia quando ela fala assim: e nos dias de Noé aconteceu isso, isso e isso. Nos dias de Elias, nos dias de Samuel, nos dias de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, enfim, uma série de heróis aí. Sansão, Jefté, Débora, Baraque, enfim, uma série. E nos nossos dias? Vai ser nos dias de quem? Será que vai ter alguém que vai despontar, chamar a atenção de Deus para ele falar daqui, sei lá, 50 anos, se Jesus não voltar? Olha, nos dias do pastor Jean, foi assim, assim, assim. Será que vai ter isso? Será que alguém vai chamar a responsabilidade? Será que nós vamos chamar a responsabilidade? Ou será que nós vamos viver apenas e tão somente à sombra dos grandes heróis do passado? Porque são 2000 anos de igreja. Pensa só, no início, a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. 2000 anos de igreja. Será que a fé de hoje é na mesma palavra, é na mesma, no mesmo sermão, no mesmo ensino que Jesus ensinou? Será que hoje nós estamos ensinando a mesma coisa que Jesus ensinou? Aí a gente vai um pouco mais para frente. Será que estamos ensinando a mesma coisa que os pais da igreja ensinaram? Tiago, Paulo, Pedro, Felipe, Estevão, enfim. Será que João? Será que nós estamos ensinando? Porque naqueles dias, esses homens tinham tanta fé que o único que morreu de morte natural foi João. O resto foram todos, viraram mártires. Por quê? Por causa da fé. A fé deles chamava, além de chamar atenção, ela influenciava os que estavam à sua volta. Tem um imperador, que eu me esqueço o nome agora, que ele falava assim: esses cristãos eu não entendo, eu mato um, nasce 10. Eu não lembro se foi Nero, um desses loucos aí que perseguiram a igreja, sabe? E aí a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente pega na época de Inácio de Antioquia. Será que no que estamos ensinando agora é a mesma coisa que Inácio de Antioquia, eu até anotei aqui, Irineu de Leão, João Crisóstomo, enfim, Agostinho? Será que é a mesma coisa? Porque lá, o que eles ensinavam despertavam a fé das pessoas de uma forma sobrenatural. E por que que hoje não estamos despertando essa fé na vida das pessoas? Por que que hoje não estamos desenvolvendo? Será que, vamos um pouquinho mais para frente, pré-reforma, será que o que estamos ensinando é a mesma coisa que Tomás de Aquino ensinou? É a mesma coisa que, são tantos, né? John Wycliffe, Reforma, Calvino, Lutero, Zwingli, pós-reforma, são tantos, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Savonarola, são tantos. Será que o que estamos ensinando hoje é a mesma coisa que esses homens ensinaram? Vamos pegar o começo do século agora, né? Que é Leonard Ravenhill, depois vem John Piper. Agora, recente, Billy Graham, Rei Monk, acharam nos escritos dele, depois que ele faleceu, em um projeto que ele tem, 75 milhões de fichas de novos convertidos. O cara ganhou 75 milhões de almas. Isso fichado, fora os que não foram fichados. O Dr. Russell Shedd, enfim, uma série. Será que o que nós estamos ensinando é o que tem de 2000 anos de história da igreja? Por que que eles tiveram muita fé de lá para cá e agora parece que esfriou? São questionamentos que nós temos que fazer para nós mesmos. Para a gente analisar em que nós estamos acreditando e o que nós estamos transmitindo para as pessoas. Porque fé, como eu falei, não é teórica. Fé é prática. Não adianta nada eu passar na frente de uma pessoa que está na calçada pedindo comida e falar assim: Deus te abençoe. A fome dele grita tão alto que ele não vai conseguir ouvir as minhas palavras, ouvir a minha pregação. Ele está com fome, eu preciso
alinhar e fazer uma junção da minha fé com a obra. Eu preciso estender a mão para essa pessoa. E é uma coisa que às vezes a gente está esquecendo. Essa semana teve um amigo nosso aqui, que eles foram levar 2 dependentes químicos para uma casa de recuperação. E eles não tinham um tostão no bolso e nem carro para ir. E eles falaram assim, não, Deus vai prover, pastor Fernando. E eles foram levar lá em Florianópolis. Levaram 2 dependentes químicos, lá em Florianópolis. Montaram em 3 dentro de um carro aqui, pegaram os 2 e foram lá levar numa casa de recuperação, numa clínica lá. Foram e já voltaram. Já estão aqui. Quer dizer, Deus deu a provisão do carro, do combustível, da alimentação deles todo. Lá o pessoal todo preparado para receber. Por quê? Porque eles tiveram atitude. Eles tiveram fé que levando esses camaradas lá, sabe, esses 4 que levaram o paralítico aos pés de Jesus, os caras pegaram 2 dependentes químicos aqui e andaram 2.000 quilômetros, acreditando que Jesus pode libertar eles do crack. Sabe? Então, é esse tipo de fé que precisamos despertar, que precisamos observar. Eu acho que isso é muito pertinente nos dias de hoje, principalmente para a igreja. Entender para nós, o propósito, para mim, né? A gente, quando entende o propósito, a gente anda dessa maneira. A gente não pensa só em nós mesmos. Eu acho que uma das diferenças, dentre outras, de todas essas pessoas que o senhor citou aí, é essa questão, né? De viver um propósito. De não viver para si mesmo. De querer, talvez, só pensar em si e paralisar. Nós não somos uma caixa d'água. Sempre digo isso aqui. Nós somos um rio que tem que fluir. Deus flui através de nós, né? Não fica em nós. Tudo que fica em nós não prospera. Né? A Bíblia até fala assim que Deus dá semente ao que semeia. Então, se você não semeia, se para em você, Ele não vai te dar semente. Não tem como você depois semear e colher alguma coisa. Né? Então, vai ficar paralisado em você. Então, quando a gente entende isso, a gente alimenta a nossa fé, né? E também caminha em obras. Igual o senhor falou, não adianta apenas você orar por alguém que está passando fome, que está enfrentando uma dificuldade, né? E você não dá o de comer para ele, né? Mas embasar e ensinar também a palavra a eles. Eu acho que talvez aí também está uma questão que o senhor quer nos ensinar nesses dias. Porque às vezes a gente até faz a obra, a gente alcança pessoas, mas a gente não prepara elas para o pós. Igual o senhor falou, né? Nós trazemos, preparamos e depois elas vão, né? A gente não é nós que enviamos, na verdade é Jesus que nos envia, né? No nome dele. Então às vezes as pessoas se acomodam a isso e às vezes a gente vai se deixando a ser como se fosse uma muleta espiritual de pessoas e não é isso que Cristo nos chamou para ser, né? Temos um propósito para a ativação disso tanto em nós como também em outras pessoas, né? Interessante que Efésios fala também sobre a fé, quando fala lá Efésios 6:10, fala da armadura de Deus. E quando se trata da fé, ela fala assim, além disso, usem o escudo da fé. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu achei interessante, né, quando se trata disso, para a gente apagar as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé. Porque a gente falou bastante aqui sobre isso, sobre que a fé não é aquilo que nós vemos, né? E quando a gente pauta naquilo que nós vemos, o inimigo é especialista em lançar setas na nossa mente, setas de dúvida, setas de medo, setas a qual ele diz que não vai dar certo, que não vai acontecer, que é o fim, que isso, que aquilo, tudo que condiz a inverdade, que foge da palavra, né? Mas quando a gente usa o escudo da fé, a gente se alimenta da palavra e crê na verdade que é Cristo Jesus, né? Esses amigos que o senhor citou aí, com certeza o inimigo falou para eles, mas vocês vão lá e se ele voltar depois de alguns meses, e isso e aquilo. Então, assim, o inimigo usa dessas setas, desses dardos inflamados na nossa vida. E se a gente não souber usar esse escudo da fé, falar, não, a minha fé está pautada no Senhor. Eu não aceito isso, eu me defendo disso, e eu uso a verdade como meu escudo para a transformação de vidas, para a transformação da minha família, da minha casa, seja qual for a área que a gente talvez enfrenta uma dificuldade, né? Que talvez Cristo quer ativar isso em nós.
Pastor, eu É. não sei qual é o tempo aí que o Instagram permite. Aqui já deu 1 hora para mim, eu não sei qual foi a hora. É, Não sei se marca aí para o senhor. Se a gente já está chegando aí no sim, final. eu acho que eu acho que deve estar faltando aí uns 5 minutos, né? Isso. O Guilherme tá falando que talvez não tenha limite, né? Nem no Instagram. É. Ah, então Parece que eles amém. mudaram, Então, glória a né? Deus. Tá. Eu quero fechar aqui, Pastor Jean, a minha Tá fala e depois eu. só, perdão, tá me ouvindo bem no Facebook? Para mim ficou tudo preto aqui, parou. Não, tô ouvindo e tô Tá vendo. tudo ok, né? Amém. Então, glória a Deus. Tá. Só para fechar, é, nesses últimos tempos, uma palavra que tem chamado muito a minha atenção é Segunda Crônicas, né? A gente foca sempre no 7:14, né? Mas eu vejo que o 13, ele é bem interessante de nós falarmos aqui, né? Segunda Crônica 7:13. O 14 a gente já conhece, né? Mas o 13 fala assim, ó: quando eu fechar os céus para que não chova, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Todas as vezes que a gente consegue enxergar, ver na Bíblia Deus fechando os céus sobre o povo, é porque alguma coisa o povo estava fazendo de errado e Deus, de alguma forma, estava chamando a atenção do povo para eles voltarem à presença dele. Estava chamando a atenção do povo para eles deixarem as suas atitudes egocêntricas. Muitas vezes o povo desviava os olhares do Senhor, muitas vezes entrava em idolatria, e todas as vezes que Deus fechava os céus, estava ligado a isso daí. E aí começa o verso de número 14, falando assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, pode estar acontecendo o que for no ambiente externo, pode ter guerras, rumores de guerra, pode ter peste, pode ter pandemia, o que for. Quem Deus está chamando para responsabilidade? Se o meu povo, ele não está falando o ímpio, ele não está falando aquele que não conhece o Senhor, ele não falou dos cananeus, ele não falou dos amalequitas, ele não falou, ele falou dos egípcios, ele falou do meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Ali a gente tem 4 passos. Se humilhar, o primeiro passo que eu vejo que é pertinente para esses dias é a humilhação. Eu falei que no começo dos anos 2000, Deus derramou muito sobre a igreja. Só que a igreja ficou arrogante. A igreja ficou prepotente. Ela achou que só ela conhecia Deus, que só ela era santa. E esqueceu de se humilhar. Esqueceu de se quebrantar. Né? No Salmo 34, 18, fala assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Mas, tem um texto também que fala assim, que Deus resiste aos soberbos. E aí, às vezes, Deus começou a resistir, Deus começou a parar. Existe passos, como a gente estava falando, um desenvolvimento, processual para nós alimentarmos a fé das pessoas, para nós, primeiro, nos fortalecer para depois ajudar. Existem passos, não é mágica. Às vezes a pessoa acha que simplesmente uma imposição de mãos e uma oração vai resolver todos os problemas dela. Não que a oração não tenha eficácia e não tenha poder, mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha através de processos. Deus trabalha através de comportamentos, atitudes. Abandona, confessa, se arrepende, abandona, nova criatura, nova vida, novo comportamento, princípios, seguir valores. Tem todo um processo, né? E o primeiro processo aqui que eu vejo é a humilhação. É nos colocarmos, reconhecermos que somos limitados e que nada que vamos fazer vai ser o suficiente para retribuir aquilo que Jesus já fez na cruz por nós. Aquilo que Jesus fez é o ápice. O que nós precisamos? Nos colocar no nosso lugar. E saber que Deus, quando Ele fizer, não vai ser porque a gente fez alguma coisa, mas vai ser pautado na graça e na misericórdia dele. É o que diz Paulo lá em 2 Coríntios 11:3. Né? Não é com base naquilo que nós fazemos, mas é com base naquilo que Jesus já fez. Humilhar
o primeiro passo é humilhar, o segundo é reconhecer a situação. O senhor sabe por que muitas vezes nós não estamos tendo uma intercessão eficaz? Porque nós não conseguimos fazer a leitura do ambiente, da atualidade, o que está acontecendo. E aí nós não temos a direção de orar. Então nós vemos as pessoas orando por determinadas coisas e nós começamos a repetir. Nós não estamos orando e intercedendo porque Deus falou aos nossos corações para fazer isso. Nós estamos falando porque alguém falou. Nós estamos fazendo porque alguém está fazendo. Ou seja, estamos apenas repetindo. Deus, e por isso que a gente tem que ter muito zelo quando fala assim, olha, Deus falou isso, Deus me mandou fazer isso. Será que mandou mesmo? Ou ele mandou alguém fazer e você ouviu e você está repetindo o que a pessoa está fazendo? Muito sério né? isso. Muito sério. É reconhecer a situação, reconhecer o ambiente. Aí nós vamos ter uma intercessão certeira, profética, com resultado. Porque a gente sabe o ambiente. Eu gosto daquela parte de Davi, quando teve 3 anos de fome na terra. A Bíblia fala que a fome assolou a terra e Davi, a primeira coisa que ele fez foi consultar Deus. Deus, por que tem fome? E Deus falou assim, é por causa dos gibeonitas. Um dia de fome, pastor, é doído. 1 mês, 6 meses, imagina 3 anos. Ele como rei, como líder. E ele chegou, Deus, o que está acontecendo? A fome é por causa dos gibeonitas. Porque a casa de Saul derramou o sangue dos gibeonitas. Josué fez uma aliança com eles lá atrás, que não era para derramar o sangue. E a casa de Saul derramou. Senhor, e agora? O que eu faço? Pergunta para eles. Dá 7 da descendência de Saul. E aí, quando eles enforcam aqueles 7, a praga cessa. A fome cessa na terra. Quer dizer, Davi teve uma leitura para ele saber interceder. Davi, ele teve uma percepção do mundo espiritual. E hoje nós não temos isso. E às vezes oramos sem ter uma direção do que orar. Se humilhar, buscar a face do Senhor. Eu volto naquele texto. Precisamos mergulhar na presença do Senhor. Se converter dos seus maus caminhos. Arrependimento. Esses dias eu perguntava, qual a última vez que nós choramos arrependidos? Talvez não. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu vou orar e tal. Pastor, mas a minha vida tal, tá bom. Mas quando você orou pelos pecados da sua família? Quando você olhou pelos pecados da sua cidade? Quando você orou pelos pecados da nação? Quando você intercedeu? Quando você chorou por isso? E aí entra e se converter dos seus maus caminhos, né? Transformação de vida. Eu acho que tem um caminho aí. É processual, né? Se a gente entender isso daí, eu acho que vai ter muito a acrescentar na fé nossa e gradativamente, aumentando a nossa fé, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ser tocadas e influenciadas também pela nossa fé. Porque sempre foi assim. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. 300 anos depois, Deus chega para um rei e fala assim, se eu não me engano é Acás, fala assim, olha, Acás fez o que era bom, como fez seu pai Davi. Josias, né? Josias fez o que era bom, como fez seu pai Davi. Mas o pai de Josias não era Davi. Quer dizer, 300 anos depois, a influência de Davi ainda estava gritando. E qual o nosso legado? Quem são as pessoas que poderão dizer, eu quero ter uma fé como teve nos anos 2020, 2021? Será que nós vamos deixar esse legado? É para a gente pensar, né? Para a gente começar a analisar. Fé em tempos difíceis. Agora é hora de exercer a nossa fé. Agora é hora de colocar em prática. Agora é hora de ter atitude. Eu não estou falando de pegar uma bandeira e uma panela e sair na rua. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de joelho no chão, interceder, para que Deus abra os céus, porque os céus se fecharam. Para que Deus abra os céus e Ele manifeste a glória dele no lugar onde a gente estiver. Se é na nossa cidade, se é na nossa igreja, se é na nossa nação, que Deus se manifeste, mas pela nossa intercessão. É verdade. É bem interessante esse ponto mesmo, pastor. E isso tudo traz a menção para a gente, para a particularidade nossa com Deus, né? Não uma terceirização a outros, né? Se humilhar, se arrepender,
buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, tudo um relacionamento que o Senhor quer nos levar até com Ele, para que Ele possa vir e agir num conjunto todo, né? Ele quer levar a igreja a entender realmente essa questão mesmo. Porque se a nossa fé estiver pautada só no momento bom, no momento que tudo está ok, né? Aí não é uma fé, aí é circunstância, né? Aí quando vem o dia mal, vem a luta, aí às vezes a gente já quer desistir, já quer parar, né? É interessante que esses pontos que o senhor me faz lembrar de Jó também, novamente, né? Eu falei sobre ele aqui, né? De reconhecer quem ele era, reconhecer o poder de Deus na vida dele, que tudo está no controle do Senhor. E Jó até questiona Deus, né? Faz vários questionamentos contra o Senhor. E aí o Senhor quieto, o Senhor calado, e ele questionando, depois o Senhor volta para ele e fala: Jó, quem é você? Onde você estava quando eu criei os céus, quando eu fiz, né, quando eu firmei... Coloquei o limite das águas. Então, e aí Jó, na verdade, é até uma questão aí que nos faz a gente pensar, porque no começo, lá atrás, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto, né, que se desviava do mal, temente a Deus. E depois, lá na frente, Jó vai fazer esse questionamento e dá a entender que ele não era tudo isso, na verdade, né? Mas assim, aí ele vai dizer assim: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver. Eu acho que é isso que o Senhor quer nos levar como igreja nesses dias que estamos vivendo, né? A gente estava acostumado a só ouvir falar, mas Ele quer nos levar a um nível de fé que a gente conheça Ele ao ponto de a gente ver com os nossos próprios olhos, né? De ter essa intimidade com Ele. Que foi o que Jó falou: agora eu não apenas ouço falar do Senhor, mas eu te conheço de ver. E é sobrenatural isso. Quantas coisas que a gente fosse falar aqui, né? Quantos milagres. A filha de Jairo, né? A atitude dele de buscar o Senhor para no caminho para curar uma mulher que havia ali, ele calmo. Imagina se fosse a gente, talvez, né? Nessa preocupação toda que estamos vivendo. Senhor, mas corre, minha filha, isso, aquilo, ele todo calmo ali, né? Então tem vários ensinamentos que o Senhor vai... E ele direciona aquela mulher: tua fé te curou, depois, através da vida ali, né? De Jairo também, da filha dele. Uma mulher também interessante que eu vi, eu até anotei aqui para falar sobre ela, que eu gosto muito dessa passagem, está lá em Mateus 15, 28, da mulher cananita, que a Bíblia vai dizer lá no versículo 22, que uma mulher cananeia, ela estava gritando ao Senhor, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. E Jesus ali, ouvindo aquela mulher, fez de conta que não era com ele, e os discípulos ali com ele ali: Senhor, mestre, o senhor não está ouvindo essa mulher não, ela está gritando. Já começaram a interceder, né? Então, né, nessa questão toda. E aí, Jesus vai dizer assim no versículo 24, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Vai dizer para ela, e ela vai falar assim para ele, né? Ela já chega ali adorando, se prostrando diante dele, pedindo ajuda. E ele fala assim: não é certo que eu tire os pães dos filhos e lance aos cachorrinhos? E aí ela, com uma atitude de fé, fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus vai direcionar para ela: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Então, assim, tem várias atitudes de fé que a Bíblia vai relatar nesse relacionamento que Jesus quer que a gente tenha com Ele, né? Não apenas para nós mesmos, mas também num conjunto todo, quando se trata de família, trata de igreja, quando se trata da nossa cidade, né? País e nação também. Quando a gente entende que é Jesus, que Ele é o centro, que nós temos que recorrer a Ele, que nós temos que se prostrar a Ele, reconhecer quem Ele é, que a nossa natureza pecaminosa não nos leva a nada, mas que Cristo é o caminho, as coisas começam a criar a tomar um outro caminho, um outro norte, né? E aí a gente sai desse caminho que o senhor falou aí de procurar por pessoas e seguir pessoas e começa a ver o que realmente Deus ele quer, o que realmente Deus ele quer nos ensinar e quer nos levar a viver com Ele, né? Porque eu tenho assim, o que Deus talvez tem para Pereira Barreto não é o que Ele tem para Suzanápolis. Então é muito diferente,
É claro que às vezes a gente caminha na mesma visão, né? É a mesma palavra, é o mesmo Deus, é a mesma luta, mas muitas vezes as estratégias são diferentes. E às vezes a gente quer pegar a estratégia que o pastor Fernando está usando em Pereira, trazer para Suzanápolis, ou estratégia de Suzanápolis, levar para Pereira. Então eu vejo assim que até as estratégias muitas vezes é diferente. O senhor falou sobre Davi. A maioria das lutas de Davi, ele consultava Deus. Senhor, eu posso ir? Posso subir em luta? E aí Deus falava, não, Davi, vai que eu sou contigo. E Davi ia, lutava, guerreava. E a Bíblia diz que o Senhor entregava os seus inimigos nas suas mãos. E uma vez ele foi enfrentar ali os filisteus novamente. Já tinha enfrentado várias outras vezes, né, até aquele gigante. E a Bíblia fala para ele assim, Davi ele consulta Deus novamente, né? E Deus fala para Davi assim, Davi, agora você não vai subir mais. Você vai rodear por volta deles, você vai parar atrás das amoreiras, e a hora que eu der um sinal para você, você vai sair. E a Bíblia vai falar que Davi nem precisou lutar, o Senhor entregou seus inimigos nas suas mãos. Então Sim. nós estamos acostumados a lidar com esse mundo espiritual já, né? Nós sabemos quem é o inimigo da nossa alma. Nós sabemos como igreja com quem nós estamos lutando, com quem nós estamos guerreando. Mas será que nós estamos mergulhando nessa profundidade ao ponto de buscar no Senhor a estratégia correta para esse tempo, para esses dias? Ou talvez nós estamos lutando da mesma maneira de sempre? Então eu vejo que a pandemia veio para nos ensinar também isso, a buscar no Senhor as estratégias que Ele tem para nós, que muitas vezes não vai ser igual às outras que nós já lutamos lá atrás. Às vezes o Senhor está pedindo para a gente criar e ir por um outro caminho, a buscar nele essa nova estratégia que Ele quer revelar a nós. E que não vai vir de nós, vai vir dele, e não vai ser com a força do nosso braço, mas vai ser com a força dele, e o nome dele vai ser glorificado. É muito interessante quando a gente olha assim para a vida de Davi também nesse aspecto. Foi uma palavra que o Senhor falou comigo, tenho até um esboço preparado para ministrar sobre essa questão, né? Que Deus ele quer nos revelar também nesse período estratégias novas para a gente exercer a nossa fé num período de dificuldade, para a gente entender realmente aonde o Senhor quer nos levar e o que Ele quer nos ensinar nesse tempo que estamos vivendo. Amém. Glória a Deus. Nós fizemos a introdução, né, pastor? Agora a gente vai entrar na palavra. A Ana Laura falou aqui que a gente tem 4 horas aí para a gente ficar em live aí no Instagram. Eu vi aqui que ela comentou, né? Tem várias pessoas aí nos acompanhando, né? A Naomi, o Lincoln, o Edson, a Joyce Regiane, Tayane. Glória a Deus, meus queridos, por você estar aqui nesse tempo com a gente. Eu creio que, né, a palavra de Deus fala que ela não volta vazia. E se há um temor no nosso coração é de compartilhar aquilo que vem da palavra do Senhor e não de nós Amém. mesmos. Né, pastor? Quando a gente fala aquilo que vem de nós, não prospera. Mas a palavra ela não volta vazia. Então, essa é a intenção do nosso coração, para que essa palavra possa ficar mesmo no seu coração, que ela possa surgir um efeito, ao ponto de ativar essa fé em você, no seu coração, de levar você até Jesus, a reconhecer quem Ele é, o que Ele quer fazer através da sua vida e também na sua vida, né, através do propósito que Ele quer revelar ao seu coração. Pastor, brigadão. Não sei se a gente já pode aí caminhar para o fim, mas brigadão aí por aceitar esse convite, por estar passando esse período aqui com a gente. Foi muito edificante para mim e eu creio para todos que estão acompanhando aqui com a gente, né? E creio que o Senhor vai nos permitir várias outras oportunidades aí para a gente estar junto novamente. Né? A fé, poderíamos compartilhar várias outras coisas aqui. É um leque muito aberto, né? Várias outras coisas a gente poderia falar, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que foi aquilo que o Senhor colocou também no seu coração. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, vamos. Senhor. Sim. O senhor gostaria de... Amém? Sim. Eu queria só quero orar. Pedir para o senhor orar também nessa oração por algumas pessoas que estão contaminadas. Temos alguns irmãos que estão internados, né? Temos a vida do Marcelo, que faz parte da nossa igreja. Temos também a vida do Abinadab, da Elke, que é uma família que está com a gente aqui também. Aqui em Suzanápolis também temos outros irmãos, que eu não vou me recordar o nome, mas o vice-prefeito também da nossa cidade, queria também apresentar a vida dele diante do Senhor. Ele está internado, graças a Deus eles estão bem, né? Estão ali no processo ali de
do acompanhamento final para estar liberando eles para voltar para os lares, por esse período também, para que o Senhor possa ativar a fé no coração da igreja e de todos que estão nos acompanhando aí. Tá, eu quero colocar umas pessoas também. Eu quero orar pelo Juliano, aqui o nosso amigo, Juliano Bezerra. Quero orar pela vida da Elaine Reis também. Orar pela vida do... Tem um irmão nosso aqui, o irmão Gileno, né? Orar pela vida dele. Tem uma irmã aqui, Marta Manuel, que está pedindo oração também. Pastor Diego. Tem a minha mãe também. Minha mãe daqui, minha mãe de Araçatuba. As duas estão assistindo aí, orar por elas. Amém. E, meu amigo José Jovino, quero orar por ele, pela vida dele, a vida da família dele, a Valéria, o João, toda a família. O Beto e a Márcia, que sempre tem nos acompanhado também. Eles estão lá no Japão. E eles, sempre a gente tem orado por eles. O irmão Elvis também, que era da nossa igreja, está em Portugal. Ele sempre tem pedido. Meu amigo Luiz Monzani está pedindo oração aqui também. Vamos orar pela vida dele, a família dele. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, né? Glória a Deus. Tem algumas pessoas que foram testaram positivo essa semana aqui. Eu tenho... segunda-feira eu comentei, tinha um primo meu que estava internado, né? E ele recebeu alta, ele está curado, graças a Deus. É o Juninho, ele é lá de Rio Preto, né? Eu falei que eu ia consertar na próxima reunião de intercessão, que eu falei segunda-feira agora, que nós oramos por duas pessoas que eram um casal, e na verdade não é um casal. Depois a irmã Elaine confirmou comigo, é uma pessoa de Promissão e uma outra pessoa de São Paulo, se eu não me engano. A Elaine está acompanhando aí, ela pode confirmar para mim, né? Eles pediram oração para a gente, essas duas pessoas, não sei se é de São Paulo ou Campinas, nós oramos, e uma teve alta no sábado, outra teve alta no domingo, né? Deus colocou a mão ali, a graça dele, Glória e eles foram curados, né? E orar pelas pessoas também que perderam alguns familiares daqui, né? Isso. A família do policial William, né? Que faleceu ontem aqui. Enfim, tem algumas pessoas aí que a gente quer colocar diante do Senhor. Karina Teixeira também aqui no Instagram pedindo oração. Vamos orar por ela. Ela está pedindo, na verdade, para a patroa dela, Josiane, pela vida da sua patroa. A vida também do prefeito da nossa cidade aqui, pastor. Prefeito de Silvanápolis, né? Eles perderam entes queridos aí pelo Covid. Sim. Vamos colocar essas pessoas diante do Senhor. Tá? Amém. A Elaine está confirmando aqui comigo. É lá de Campinas. Lá de Campinas, o pessoal. É uma pessoa de Promissão e outra pessoa de Campinas. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Deus, porque nós temos visto a tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado por esse período que compartilhamos a tua palavra. Que cada pessoa que nos acompanhou aqui possa ser tocada através do teu Espírito Santo, despertar a sua fé e depositar a sua fé apenas e tão somente no Senhor Jesus. Amém. O homem falha, às vezes nós confiamos no nosso braço, confiamos na nossa sabedoria, confiamos em pessoas, confiamos em bens materiais e muitas vezes nos frustramos. Por isso nós queremos declarar que a nossa confiança está no Senhor. E que cada um que nos acompanhou possa também depositar sua confiança no Senhor. O Senhor é o único que não falha, o Senhor não nos frustra, o Senhor não nos decepciona. O Senhor tem resposta para tudo, o Senhor é o Deus do impossível. E é por isso que nós queremos exaltar e glorificar o teu santo nome nesse momento. Queremos colocar todas essas vidas que nós falamos aqui diante do teu altar. Deus, o pessoal lá de Suzanápolis, o prefeito, o vice-prefeito, o pessoal que foi acometido pela Covid, o pessoal que perdeu entes queridos, Pai, em nome de Jesus, só o Senhor que pode consolar e confortar nesse momento através do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar também as pessoas aqui de Pereira, Deus, meu amigo Luiz, Deus, o Zé Jovino, a família dele, a Valéria, Deus, só o Senhor pode trazer paz. Deus, alcança, Deus, ó Pai, com a tua paz. Também alcança com cura. Abençoa o pessoal que está na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão incansavelmente trabalhando, Deus, ó Pai, para cuidar dessas vidas.
Restaura as forças, Pai. Renova as forças dessas pessoas, Pai. Cubra-os com teu sangue, guarda eles, livra eles de todo ataque das trevas. Pai, em nome de Jesus, por favor, Pai, nós queremos orar não baseados na nossa justiça própria, na nossa santidade, mas baseados na tua misericórdia, no teu amor, na tua glória. O Senhor é um Deus que basta uma palavra do Senhor e o Senhor acaba com tudo isso, Pai. O Senhor extirpa de nós, de todo o planeta, esse vírus maligno, Pai. O Senhor pode fazer isso. Mas sabemos também, Deus, ó Pai, que existe algo pedagógico, existe algo que o Senhor quer nos ensinar através disso tudo. Por favor, que nós não estejamos dispersos, que nós estejamos com o nosso discernimento aguçado para saber aquilo que o Senhor quer nos ensinar, a direção que o Senhor está apontando para nós. Por favor, tenha misericórdia. Muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. Pai, consola, conforta, traz paz aos seus corações. De alguma forma, através do teu Espírito Santo, esteja visitando esses corações. A família do William, Deus, que nos deixou ontem, visita aquela família, enche o coração de cada um. São tantas pessoas, Deus, ó Pai, na ilha solteira, muitos amigos se perderam, Pai. Visita cada coração. No nome de Jesus, na cidade de Suzanápolis, Deus, só o Senhor para tomar conta de nós. Só o Senhor para nos proteger, para nos guardar e para nos livrar de todo mal. Por isso nós colocamos todas essas vidas e as nossas vidas diante do teu altar, certos de que o Senhor pode nos guardar, o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode nos proteger. Restaura as nossas vidas, Pai. Restaura as vidas daqueles que estão acometidos pela Covid. Cura, Deus. Ministra a tua cura. Tem misericórdia, tem compaixão, Pai. E que o teu nome continue a ser glorificado, Pai. Independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos, nós vamos fazer menção do teu nome. Nós vamos glorificar o teu nome. Nós vamos exaltar o teu santo nome. Porque o Senhor está acima de toda e qualquer circunstância, de todo e qualquer problema, de todo e qualquer obstáculo. Nós exaltamos e sempre vamos exaltar o nome do Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida do pastor Jean. Que o Senhor esteja dando sabedoria a ele, Deus, na condução da igreja lá em Suzanápolis, Deus, que ele esteja sendo, Deus, ó Pai, boca do Senhor naquele lugar, que ele esteja sendo usado pelo Senhor para alcançar vidas, para acolher, para consolar, para ministrar a tua palavra com autoridade. Obrigado por esse tempo, nós te louvamos, Pai, em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado por esse tempo. Tá? Também. Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente aí. Amém. Um abraço ao pessoal todo que nos acompanhou. Dona Lourdes, lá de Araçatuba, minha mãe. Que Deus restaure a saúde dela também. A Dona Isaura, que acompanhou a gente aqui também, mandou um beijão. Um beijo para a senhora, mãe. Glória Deus a Deus. abençoe. Os pais também estavam aí na live, tá acompanhando a gente. Eita, Glória a Deus, abração. Os familiares, os amigos. Ao irmão, a Lucilene, eita glória, irmã Mariel, ao Guilherme também, não sei se o Guilherme está acompanhando. O Guilherme está aqui comigo. Brincadeira. Glória a Deus, que bênção. Pastor, Deus abençoe. Até a próxima. Minha esposa também está acompanhando, viu? Minha esposa está firme aqui, ó. Eita Amém. glória. Eu estou com o telefone da minha esposa aqui também. Mas creio que ela está acompanhando através de outro. Ela não está em casa. Minha cunhada lá de Fernandópolis também está acompanhando. Agora que eu vi aqui, ó, minha cunhada. Glória a Deus. Beijão para vocês. Deus abençoe, pastor. Amém. Até mais. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima. Deus abençoe sua casa, sua família e permaneça com a sua fé em Jesus Cristo, pois Ele é o único. Ele é o único consumador da nossa fé. Deus abençoe.